Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Hoje vamos falar sobre o primeiro fórum das capitais para tratar sobre a aplicação da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. O evento ocorre nos dias 25 e 26 de agosto aqui em Porto Alegre. Para mais detalhes, recebemos o secretário municipal de Transparência e Controladoria, Gustavo Ferenci. Secretário, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Câmara. Obrigado pela presença. Eu fico extremamente feliz, olá a todos, em estar de volta para essa casa. Trabalhei aqui durante algum tempo como jornalista. Como eu não sou muito bom jornalista, acabei virando secretário, aquela coisa toda, né? Mas importante, obrigado por terem aberto a possibilidade de discutir a proteção de dados, que é um tema que ainda poucos ouviram falar, mas daqui um pouco muitos vão ouvir falar. Desde agosto do ano passado, o Brasil está signatário de uma recomendação internacional de proteção dos dados pessoais. E existe uma lei federal que já está em vigor, né? Mas que o foco principal no setor público vai ser a partir do ano que vem. E acabou acontecendo que em fevereiro fomos visitar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados em Brasília e identificamos que não havia políticas muito claras, integradas para o setor público. Diante disso, conversando com algumas capitais, resolvemos montar um fórum. O que é este fórum, né? Representantes das capitais do país vão se reunir em Porto Alegre para estabelecer políticas e sugerir para a autoridade nacional como isso deve ser aplicado. Afinal de contas, o que são proteção de dados, né? Proteção de dados são os dados sensíveis, dados de saúde, dados de menores, dados privados. Sabe quando tu recebe aquela ligação, assim, tu não quer comprar um imóvel? Faça um exercício, quem está nos assistindo aqui. Pergunta assim, como é que tu conseguiu os meus dados? Se tu fizer isso, eu te garanto que de cada 10, 9 vão desligar o telefone, vão se fazer de louco, vão fazer aquela coisa toda. Por quê? Porque hoje em dia existe um comércio de dados. E essa lei, né, secretário, só para a gente contextualizar também, como o senhor colocou, tem muita gente que não está familiarizado, né, com a LGPD, que é a lei que estabelece limites, né, para essas questões no tratamento dos nossos dados pessoais, né? E aí esse evento vem nesse sentido de debater isso no âmbito público, né? Sim, sim. Imagina algumas coisas assim, para ser super concreto, assim. Saúde. Quem usa postos de saúde, a Secretaria de Saúde, ela tem toda a tua ficha médica, né? Se essas informações vazam, o empregador vai poder ter o direito de saber ele vai ter o acesso a uma série de informações que são privadas, que são tuas. Então é responsabilidade do poder público garantir teus dados. Dados da fazenda, dados do IPTU, dados da tua empresa, dados de saúde, dados de educação. Imagina, nós temos 200 mil crianças nas escolas municipais, menores de idade. Imagina se essas informações começam a vazar, né? Então, em Porto Alegre, a Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria, ela é responsável pelo 156, que é o relacionamento com o cidadão, ela é responsável pela Lei de Acesso à Informação, que jornalistas usam muito, e ao mesmo tempo que nós temos que abrir todas as informações para a sociedade, nós também precisamos proteger aquelas informações que podem ser prejudiciais ao cidadão. Um dado importante, que talvez as pessoas não tenham se dado conta, porque não é algo do dia a dia, né? Quando a gente fala em proteção de dados, a gente não está falando em assistência social, em frio, em morador de rua, em saúde e educação. É que desde a primeira semana de fevereiro de 2022, a proteção das informações, dos dados pessoais, é um direito fundamental, está no artigo 5º da Constituição. Junto com o direito à liberdade, à propriedade, à expressão, que é algo muito valoroso aos jornalistas, está a proteção dos dados. Então, o direito constitucional. E a ideia do fórum, e a ideia de dialogar com várias secretarias, com várias prefeituras, com várias cidades do Brasil, as principais, é conseguir estabelecer uma política que consiga garantir o direito do cidadão e de forma que seja exequível, né? A gente sabe que a administração pública ela é um pouco diferente do setor privado. Tem que fazer toda uma conquista, né? Então, quando a gente fala em LGPD, nós falamos em 3 pilares. O primeiro é o jurídico. Então, legislações devem vir para a Câmara alguns projetos. Por exemplo, um projeto é a criação do DPO, que é o responsável pelos dados da Prefeitura de Porto Alegre. Nós vamos criar um cargo específico para isso. Isso deve chegar à Câmara de Vereadores agora ao longo do segundo semestre. A segunda questão é uma questão tecnológica, porque a maioria dos nossos dados estão em sistemas, né? Então, a Procempa, que é a empresa pública de processamento de dados, é importante nesse sentido, e todas aquelas terceirizadas, empresas que são contratadas pela Prefeitura, que são responsáveis por dados sensíveis. E o terceiro pilar, que é esse que é a parte política, digamos assim,
é a governança disso. É as pessoas entenderem que quando elas estão atendendo alguém num posto de saúde, aquele dado é importante, deve ser resguardado, e ela precisa usar o sistema e se adequar à legislação, né? E uma coisa importante, e por isso é muito importante o Jornal da Câmara aqui trazer esse tema, é que a Câmara dos Vereadores também vai ter que se adaptar à Lei Geral de Proteção de Dados e num curto espaço de tempo. O poder público ele lida com dados sensíveis, né, como o senhor colocou, por exemplo, dados de escolas, dados da questão da saúde. E me parece, né, secretário, e até gostaria da opinião do senhor, o grande desafio é manter a transparência do setor público sem expor esses dados, digamos assim, né? Essa é a grande discussão no Brasil hoje. É isso que acontece. Então, por exemplo, isso é muito interessante. Tem uma outra capital que a responsabilidade ficou com a Procuradoria-Geral do município. E aí eles fizeram todo um arcabouço legal, extremamente importante. Só que não trabalharam com segurança em TI. E aí vazaram todos os dados, né? Então acontece, tem que cuidar todas as pontas para segurar isso. Nós tivemos em Porto Alegre, a gente não tem problema em admitir equívocos, né? Que dentro do ESIC, que é um sistema em que tu tem acesso a pedidos, né? Então tu pode perguntar, qualquer cidadão, isso é importante, pode entrar pelo sistema chamado ESIC e pode pedir número de escolas, de alunos, quanto custou tal obra, é direito do cidadão, é direito do jornalista, do advogado, da instituição. Nós temos lá um sistema que é para ser um sistema sigiloso. Tu pode colocar o teu nome ou pode ser sigiloso, né? O nosso sistema de sigilo estava falhando. Então a pessoa pedia e no sistema. A lei dizia que tu tinha direito, estava tudo ok, mas o sistema tinha um problema. Nós ficamos sabendo disso por um cidadão, professor da URGS até, que disse, olha, eu fiz um pedido sigiloso e apareceu o meu nome. Então foi super importante isso, porque foi uma colaboração da sociedade, era algo simples, só que nós não sabíamos. Então a gente corrigiu, né? E dentro do sistema que tem que ser transparente. Né? Então assim, é só separar. Todo mundo tem direito a saber quanto custou a orla, entendeu? Qual é o salário dos vereadores, que isso já está disponível no site de transparência, dos funcionários, das terceirizadas, né? Aqui a TV Câmara é feita por uma empresa terceira, isso tem que estar muito claro para todo mundo. Aqui nós não estamos... Agora, nós trabalhamos com menores, nós trabalhamos com sensíveis, menores, doentes, isso a gente precisa cuidar. E esse era um cuidado que não tinha, um processo que começou há mais de uma década na Europa, está muito forte lá, está muito consolidado essa proteção de dados, e agora nós estamos trazendo para cá, primeiro com as empresas, porque tinha esse festival de call center que ninguém aguenta os atendentes, e agora trazer para o poder público, que é, sem sombra de dúvidas, quem mais tem dados sobre a cidade. Secretário, e do ponto de vista dos desafios, né, o senhor colocou esses 3 pilares aí, eu lhe pergunto em relação a treinamento de pessoal, uma compreensão da cultura da implantação da LGPD, como tratar esses temas também? Isso também vai ser vai se abrir um grande debate nesse sentido, né? Uma nova cultura, né, do tratamento dos dados. Não, exatamente. Nós identificamos em Porto Alegre, nós estamos falando de 15 mil servidores. Né? Então, como é que tu treina 15 mil pessoas para ter esse cuidado, nesse gerenciamento de riscos? O que nós fizemos? Nós estamos criando a figura do responsável pelos dados em cada secretaria. Então, assim, a gente dilui, né? Até porque os cuidados que a educação tem que ter a FASC é outro, o desenvolvimento econômico é outro, a saúde é outro. Então, cada um sabe, né? Então, a gente tem uma coordenação que está com a SMTC, que está com a Secretaria de Transparência e Controladoria, que, na verdade, ela faz essa orquestragem. A gente já identificou algumas coisas. A primeira, sim, a necessidade de cursos, né? Mas, especialmente, de uma campanha permanente do que a gente chama de educação para a proteção de dados ou de mudança cultural para a proteção de dados. Isso vai, sabe aquela coisa, não estou querendo fazer merchandising, mas aquela coisa do compra e batom, né? Tu tem que compra e batom, é isso que tu vai ter que convencer. A gente tem um problema, às vezes, no setor público, que é o servidor, que geralmente são bons servidores, mas que estão lá há 10, 15, 20 anos, eu sempre fiz assim. Mas, às vezes, o sempre fiz assim não está certo. E é nesse sentido que a gente tem que trabalhar com esse processo, que é um processo de integridade dos dados, né? A SMTC ela também é responsável pelo compliance, né? que é a tua postura ética e íntegra, né? Quer dizer, se você está recebendo recursos públicos pagos pelo servidor, tu tem a função de trabalhar e de dar um retorno.
A LGPD nada mais é, a proteção de dados pessoais, nada mais é do que um compliance para os dados. Para os dados. Ele é um pouco mais específico assim. Então, tudo isso está nesse mesmo arcabouço. Não existe essa dicotomia transparência ou proteção de dados. Não é. Quem se esconde na proteção de dados para não dar informações, ele está usando como desculpa a LGPD. Mas ela uma não coisa é uma coisa, né? Não, elas são complementares. E raramente na prática, raramente elas se conflituam de fato. Secretário, e para a sociedade entender como é que o poder público pretende se comunicar, né, e trazer esse tema para a sociedade, para até que o cidadão, o contribuinte, tenha essa segurança de que os dados dele vão realmente estar protegidos lá pelo poder público? Bom, aí tem vários processos. Um envolve TI, nós já estamos vendo um processo de contratação, né? Então, hoje, quando você tem camadas, hoje, o GovBR, que é um sistema de proteção de informática e tem camadas de proteção federal, a gente deve linkar com eles agora futuramente, já através de todo um processo de mudança de governo digital. Ele tem 3 níveis, né? Tem o nível bronze, prata e bronze. Então, vou explicar o GovBR, porque a gente deve seguir na mesma linha. O bronze é teu dado lá, quando tu vai pegar o Conect SUS, que tu só bota o CPF, né? Eu não sei se alguém em casa já teve algum caso de perder a senha, não lembrar a senha do Conect SUS. Ele pede assim, entre pelo seu banco. No momento em que você precisa fazer um cadastro pelo banco, você entra no nível prata, num segundo nível de proteção dos seus dados. Tá? Agora, se você quiser avançar um pouco mais, você tem um nível de reconhecimento facial. Olha só, o primeiro é o CPF, o segundo é a tua conta bancária, que já exige mais dados, e o terceiro é o reconhecimento facial. Que já é automático para quem fez, por exemplo, a nova carteira, a nova CNH, né? Mas tu pode ir lá e te cadastrar. Esses 3 níveis são os mesmos que nós vamos trazer para a Prefeitura de Porto Alegre, dialogando com o governo federal. Perfeito. Secretário, dias 25 e 26 de agosto, então, este evento aqui em Porto Alegre, eu lhe pergunto, o que o senhor espera, né, sair desse evento? Alguma carta, alguma recomendação para a autoridade nacional? Porque o poder público, enfim, cada estado, cada município tem as suas particularidades em lidar com esses temas. E também, já uma outra questão, se há um prazo para o poder público se adequar e se é passível de multa também. Não, via de regra, esse prazo já está vigente. Já está vigente. Né? Já está vigente, mas a própria autoridade nacional está se estruturando para fazer essa cobrança. Então, nós temos uma conversa com a NPD para que a gente, a partir do fórum, consiga ver as melhores experiências de implantação e a gente já tem identificado a necessidade de algumas mudanças na própria legislação para o poder público. Né? Focamos no município para restringir. Né? Claro. Nós estávamos falando antes de entrar ao ar que não é um evento para 300, 400, 500 pessoas, não são reuniões. São 2 dias de reunião e sim, deve ser uma carta de intenção no sentido de colaborar. Porque os municípios, de uma forma geral, eles são absolutamente concordantes quando a gente fala em proteção de dados. Eles também querem isso, né? E a gente quer colaborar com a NPD para que não venham, às vezes, instruções que a gente não consegue cumprir. Então, nós precisamos estabelecer um prazo e uma adequação. Do que a gente tem visto, das 27 capitais brasileiras, pelo menos umas 20 já estão em processo de adequação, né? Mas, por exemplo, Porto Alegre tem um sistema, por exemplo, que tem as contas de água. Ele é um sistema de mais de 30 anos. Então, ele precisa... A gente não sabe ainda o tamanho para conseguir resguardar estas informações. Assim. Mas nós estamos falando aí num prazo de pelo menos 5 anos para estar 100% adequado. Se pudesse ser em 6 meses, em 1 ano, melhor ainda. Essa é a ideia. Para a sociedade, para a gente encerrar aqui, secretário, para a sociedade, para o contribuinte, além de ter a segurança da proteção dele, dos seus dados pelo poder público, isso vai se refletir também no processo de modernização, de serviço, para que ele tenha acesso? Certamente, certamente. Mais agilidade. O governo digital passa por isso, a burocratização passa por isso. Hoje, aliás, isso nos leva a um grande problema. Hoje você já consegue fazer, por exemplo, pedidos de poda, buraco, luz, pelo 156, pelo aplicativo. Nós identificamos que 10% dos cidadãos porto-alegrenses sequer têm o CPF. Então, eles estão à parte, eles estão fora do processo digital.
A proteção de dados, a transparência, o compliance, eles vêm junto com a modernização da máquina pública, que é o governo digital. Então, certamente tem isso. Nós precisamos da desburocratização para garantir a transparência dos dados e a proteção dos dados. Tá? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem o desafio de fazer o que se chama de letramento digital, que é extremamente importante. Não adianta 95% das pessoas terem smartphone se elas não sabem usar, ou no máximo usam o WhatsApp. Secretário Gustavo Ferenc, secretário municipal de Transparência e Controladoria aqui do município de Porto Alegre, quero lhe agradecer pela presença, pelas informações e voltaremos a conversar, né, o evento reforçando aqui 25 e 26 de agosto aqui em Porto Alegre, então para debater com as capitais na aplicação da LGPD. Obrigado, secretário, um bom trabalho aí para o senhor. Eu agradeço, obrigado pelo espaço para trabalhar com um tema assim tão espinhoso, assim, de difícil assimilação, tá? Obrigado e parabéns aí à TV Câmara por abrir esse espaço democrático. Perfeito. Obrigado ao secretário e a você de casa que nos acompanhou. Muito obrigado pela sua audiência. Fique ligado aí nas nossas redes sociais e visite também o site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre para informações do Legislativo aqui da capital gaúcha. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!